Meus irmãos, nós vamos hoje dar continuidade àquela série de exposições lá no livro de Judas. Então convido você a abrir sua Bíblia em Judas. Judas tem apenas um capítulo, então capítulo 1 nós iremos ler o versículo 3 e o versículo de número 4. Judas 1, versículos 3 e 4. Nós já vimos na introdução dessa carta, dessa epístola, que a preocupação central, essencial de Judas é com relação aos falsos mestres que estavam entrando sutilmente na igreja. E ele escreve para exortar a igreja, para instruir a igreja acerca daqueles que vêm com falsos ensinos, que deturpam o evangelho. E nessa noite nós meditaremos no versículo 3 e 4. O título do nosso estudo nessa noite é a vigilância da igreja contra os falsos mestres. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer a leitura de pé. São 2 versículos, mas 2 versículos bem longos, né? Diz assim, irmãos: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, tenha as misericórdias de nós, dar-nos compreensão na Tua palavra, que possamos, Deus, nessa noite sair daqui, Deus, alertados e orientados por Ti. Pai, Tu sabes como tem crescido o número de falsos mestres nos nossos dias, pessoas, Senhor, que estão arrebanhando multidões com o evangelho deturpado, com o evangelho diluído, Senhor, e nós queremos, Deus, permanecer fiéis ao Teu evangelho, e também queremos estar aqui, Deus, sendo instruídos para perceber os falsos ensinos, falsos mestres, que certamente tentarão se infiltrar no nosso meio. Pai, eu te peço, seja conosco nessa noite, dá-nos a orientação e a iluminação, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém, amém. A igreja pode se assentar? Meus irmãos, Judas, ele inicia a sua carta com uma mudança brusca de intenção. Segundo o que ele nos diz aqui na sua palavra, é que ele empenhava escrever à igreja e comunicar à igreja acerca da salvação que era comum. Mas, olhando para a situação da igreja, o que estava acontecendo na igreja, Judas percebeu que havia um assunto que precisava receber mais ênfase naquele momento do que a salvação. E que assunto era esse, irmãos? Era a infiltração de falsos mestres com as suas doutrinas tortuosas, falsos mestres, irmãos, que abandonavam o senhorio de Cristo e pregavam a libertinagem baseados na graça. Diziam eles, como já vimos aqui na introdução dessa carta, que uma vez que fomos alcançados pela graça, logo nós podemos pecar, porque Deus graciosamente vai nos perdoar. O que esses homens ensinavam, irmãos, está contrário à revelação do Evangelho, porque a doutrina da graça nos ensina que, uma vez alcançados pela graça e pela salvação, a prova que um crente foi alcançado por ela é a santificação. Logo, um crente, ou alguém que se diz crente, que usa da graça para cometer pecado, essa pessoa nunca entendeu a graça, a salvação em sua vida. Então, isso causa na escrita de Judas uma mudança bem brusca. E aí, irmãos, ele simplesmente escreve para aquela igreja com a intenção de trazer essas exortações e essas instruções. Irmãos, aqui no versículo 3 e 4, formam o que nós chamamos de um prólogo argumentativo. Então, quando você for ler a epístola de Judas, você vai perceber que esses 2 versículos iniciais, eles na verdade dão uma visão, um apanhado geral sobre tudo aquilo que Judas vai tratar em sua carta. Por isso nós chamamos isso de um prólogo
argumentativo. Ele já diz logo o que é que ele vai tratar. E aí, à medida que você vai lendo a carta, você vai percebendo que ele vai voltar várias e várias vezes para esse argumento. E que argumento é esse? O argumento de que os falsos mestres têm entrado de forma oculta, sem perceberem, no seio da igreja. Essa carta, irmãos, ela tem um valor muito grande para nós, porque enquanto a igreja estiver aqui na terra, os falsos mestres farão de tudo para entrar na igreja e implodir a igreja de dentro para fora. Quando a gente vê um herege lá fora, bombardeando a igreja, a gente fecha os muros, a gente se resguarda, né, irmãos? E é até mais fácil perceber isso. Mas, irmãos, coisa difícil é quando a gente tem alguém dentro da igreja, que essa pessoa parece ser crente, tem pele de ovelha, mas por dentro é um lobo. E essas pessoas causam grandes estragos no meio da igreja. Eu já presenciei pessoas que aparentam um ar de piedade, de temor ao Senhor, mas no fundo são pessoas, irmãos, que têm ideias, ideologias que deturpam e pervertem o evangelho, inclusive as nossas crianças, às vezes ensinando a crianças coisas que não condizem com o evangelho. Meus irmãos, no versículo 3, então, ele apresenta o chamado. E qual é esse chamado? O chamado a lutar pela fé apostólica, definitiva e entregue à igreja. Então, o desejo de Judas é que a igreja possa lembrar do ensinamento que receberam dos apóstolos e lutar por essa fé. Mas lutar por quê? Porque essa fé, irmãos, ela é odiada pelo mundo. O que o mundo mais deseja é calar o evangelho, é calar, irmãos, a fé que nós temos em Cristo Jesus. E a igreja, ela não pode estar dormindo, ela precisa estar acordada, porque o mundo não cessa, o mundo não deixa de atacar. O pensamento mundano, irmãos, ele pressiona a igreja para que a igreja se cale diante da fé que nós temos, da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não foi apenas nos dias de Judas, isso também acontece nos nossos dias. A igreja do primeiro século, irmãos, ela enfrentava mestres que, sob a aparência de piedade, corrompiam o evangelho por dentro. Corrompiam o evangelho por dentro. Imagine se olha para alguém e diz: rapaz, essa pessoa é uma mulher de oração, é um homem de oração, e você começa a dar ouvidos a essa pessoa, e aí quando essa pessoa começa a abrir os lábios, você percebe que o que ela está ensinando não está de acordo com o evangelho. A gente se vê naquele choque de olhar para a pessoa e ter uma impressão positiva dela, mas de repente ela abre os lábios e você percebe que o que ela parece ser não condiz com o que ela ensina. Era isso que a igreja estava enfrentando. Pessoas, irmãos, que se infiltravam dentro das casas, nas reuniões da igreja, com um desejo, irmãos, perverso no coração, de corromper o evangelho no coração da igreja, de ensinar um outro caminho que não era o caminho de Cristo Jesus. Meus irmãos, era isso que a igreja vivia lá naquela época, de maneira que não só Judas tem a preocupação de escrever sobre isso, Pedro também nos fala, nos adverte sobre isso. Quer ver? Abra sua Bíblia aí e veja comigo o que diz 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 e 3. Por favor, se você puder ler comigo, eu agradeço. 2 Pedro 2, 1 e 3. Veja que a preocupação de Pedro é a mesma preocupação que Judas tem. Por favor, pode ler.
Olha só, Pedro também tem a mesma preocupação. Eram mestres que ensinavam práticas libertinas. E diz Pedro aqui, irmãos, que muitos seguiam a esses falsos mestres. Mestres esses que mercadejavam até aqueles irmãos, né? Mercadejavam eles como se fosse uma mercadoria à venda. Meus queridos irmãos, John Stott diz uma coisa que nos faz lembrar como é importante, irmãos, a gente estar atento a esse tipo de comportamento. Stott diz o seguinte, abre aspas, a ameaça mais perigosa à igreja nunca foi a perseguição externa. E ele conclui, mas a infiltração interna. O que é que Stott está dizendo? Ele está dizendo, o problema, irmãos, não é quando o herege vem lá de fora. O problema não é quando aquele que ensina algo deturpado está para além dos muros da igreja. O problema é quando ele está dentro da igreja, no nosso meio, é querido, participa das atividades, parece ser alguém piedoso, que ama a Deus, que vive para agradar a Deus. Stott diz, este é o maior perigo para a igreja. É por isso que a gente tem que ficar atentos, irmãos. A gente tem que estar atentos. Não basta o indivíduo ter a casca da religiosidade. Não basta que alguém pareça ser crente, se vista como crente, fale como crente. É preciso entender o que é que esse indivíduo pensa, o que é que ele está ensinando. Ele está ensinando o evangelho? É o evangelho de Cristo ou é um outro evangelho? Irmãos, esse cenário de corrupção sutil levava então os apóstolos a um tom pastoral firme. E qual era esse tom? Proteger a comunidade, expor o engano e reafirmar o senhorio de Cristo Jesus. Porque é assim que se combate a heresia. Irmãos, se combate a heresia como protegendo a igreja, protegendo o povo. E como é que a gente protege vocês, irmãos? Dando a vocês o ensinamento do evangelho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você não souber o que é o evangelho, você pode ser facilmente ludibriado e enganado. Você pode estar aqui no nosso meio, até participar de algum ministério, e ainda assim ser um alvo fácil para o engano. Eu lembro de uma vez aqui no nosso meio, de alguém que chegou aqui, participou de ministérios, até cuidou de crianças aqui. Quando foi um dia, terminou um culto de doutrina, nós chegamos ali na frente, na calçada, e essa pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, agora eu encontrei a verdade. E eu disse, amém, minha irmã, você encontrou a verdade, você estava aqui sendo exposto o tempo todo acerca da verdade, então você encontrou a verdade ao ouvir a palavra de Deus. Ela disse, não, pastor, eu agora sou mormon. E eu disse, como assim mormon, minha irmã? Ela disse, agora eu sou mormon, lá tem a verdade, é lá que a verdade está. E eu fiquei surpreso, eu não imaginava que aquela pessoa pudesse falar isso, pudesse tomar uma postura disso. Ou seja, era alguém que, aos meus olhos, parecia uma pessoa piedosa. Mas quando começou a ensinar, eu percebi que ela não tinha firmeza nenhuma no senhorio de Cristo, que ela não entendia o evangelho da graça, e por isso, rapidamente, seu coração foi ludibriado, irmãos, enganado. A gente precisa conhecer o que é o evangelho. Irmãos, a vara de medida de todo ensinamento que vem até nós é o evangelho. Condiz com o evangelho, amém. Não condiz, rejeite. Não condiz, diga como Paulo, anátema, maldito, isso não me leva a Deus. Meus queridos irmãos, Judas, ele nos lembra que a fé não se mantém sozinha. A fé que nós professamos, ela precisa ser o quê? Ela precisa ser defendida. Ela precisa ser defendida. Irmãos, a igreja precisa abrir os olhos, treinar os seus sentidos espirituais e não romantizar o ambiente espiritual ao seu redor. Porque está na igreja, é crente. Não. Eu quero ouvir o que é que você pensa. O que é o evangelho? Você já foi salvo você pensa que vai ser salvo por causa de quê? Pelo que você faz, pelas obras que você realiza? Se você pensa assim, você não está pensando de acordo com o evangelho. É uma outra mentalidade, é um outro ensino. Você sabe por que o evangelho é a boa notícia para você? Você sabe disso? Tem que saber, meus irmãos. Meus queridos irmãos, o perigo é real,
é antigo e é presente. Perigo é real porque os falsos mestres nunca deixarão de tentar deturpar o evangelho que nós pregamos. Irmãos, ele é antigo porque a gente percebe que desde os tempos de outrora que Satanás não cessa de deturpar a boa notícia do evangelho. E ele é presente porque basta vocês olharem um pouquinho ao redor e vocês vão perceber, irmãos, que a gente está cercado de muita gente que parece, né, ser um filho de Deus, que crê no evangelho, mas não crê, ensina outra coisa, ensina aquilo que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é por isso que ao observarmos aqui esses versículos, nós percebemos que Judas, ele nos chama a prestar atenção em 3 realidades, que eu gostaria de destacar para vocês bem rapidamente nessa noite, tá bom? 3 realidades que estruturam o alerta que ele faz e moldam a nossa vigilância. Como é que a gente deve vigiar, então? A primeira realidade que Judas chama a nossa atenção aqui, irmãos, é a realidade do chamado. A igreja, ela é chamada a fazer algo. E aí, irmãos, a igreja, ela deve empenhar-se ativamente na defesa da fé apostólica. Eu e você somos chamados a defender a fé que nós professamos. Agora, detalhe, você vai defender algo que você não conhece? Você vai defender algo que você não sabe nem do que se trata? Se alguém perguntar para você como é que você foi salvo, você não sabe dizer nem como foi salvo, né? E por que foi necessário que Jesus morresse na cruz por você? Meus queridos irmãos, esse chamado foi entregue por Judas aqui à igreja. Eu queria que você pudesse observar comigo o versículo 3. Ele diz assim, Judas, versículo 3: Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. A lutar pela fé. Qual é a preocupação de Judas? Meus irmãos, estejam firmes, de pé e preparados para lutar pela fé de vocês. E qual era a razão disso? A perversão, a deturpação que estava acontecendo no meio da igreja, irmãos. Pessoas com uma outra mensagem. E quando um contexto assim se estabelece, os crentes verdadeiros, aqueles que conhecem o evangelho, eles não podem ficar indolentes ao que está acontecendo. Eles têm que entender que há um chamado e há um dever. E qual é o chamado e o dever? Lutar pela fé. Lutar pela fé. De forma prática, deixa eu lhe dizer uma coisa. Toda vez que você ouvir um irmão ou alguém que está ensinando uma coisa que não condiz com o evangelho, você tem um chamado da parte de Deus. Você tem um dever e uma responsabilidade da parte de Deus. E que dever é esse? Lute pela fé. Reafirme a fé. Quanto mais você reafirmar a fé, aqueles que estão com o ensinamento equivocado perceberão qual é a fé verdadeira. Isso me faz lembrar de um treinamento que acontecia nos Estados Unidos para que os caixas de banco pudessem detectar as notas falsas que muitas vezes chegavam até o caixa. Sabe como é que eles faziam isso, irmãos? Como era o treinamento? O treinamento era o seguinte: eles recebiam uma nota, uma cédula verdadeira de dólar, e ficava com aquela cédula de dólar no seu bolso, e onde eles iam, eles tinham que ficar manuseando aquela cédula. Então eles tocavam na cédula, e eles sentiam a textura, o cheiro, a cor, o tamanho, de forma que quanto mais tempo eles passavam em contato com aquela cédula, no momento que eles pegavam a falsa, imediatamente eles sabiam que aquela falsa estava errada, que aquela falsa não era a verdadeira. O que é que isso nos ensina, irmãos? O princípio é o mesmo. Quanto mais contato nós temos com a fé, quanto mais contato nós temos com o evangelho, mais estaremos com os nossos sentidos aguçados para perceber o engano. Agora, não se engane, porque o contrário também é verdadeiro. Crente que não lê a Bíblia, crente que não vem para o culto de doutrina, crente que não conhece a sua fé, meus irmãos,
Quando eles veem reluzindo, eles acham que é ouro. Mas nem tudo que reluz é ouro, né? Quanta bijuteria barata, né, Arlete? Tem por aí que parece ouro, mas não é ouro. Parece, mas não é, né? Então a gente tem que ter os nossos sentidos aguçados. Lutar pela fé, meus irmãos, é conhecer a fé, reafirmar a fé. E esse é o desejo de Judas. Judas exorta a igreja, meus queridos irmãos, eu poderia falar de outra doutrina para vocês. Mas o que vocês estão passando agora é um ataque ferino do inimigo, tentando implodir vocês de dentro para fora com falsos ensinos. Então, afirme a fé de vocês, tenham firmeza na fé de vocês. Eu diria como Paulo, se alguém perguntar da esperança que vocês têm, responda qual é a esperança que vocês têm, saibam explicar a esperança que vocês têm. Meus queridos irmãos, é assim que nós nos protegemos, e isso é um chamado da parte de Deus para nós. Certo teólogo americano chamado Michael Horton, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, que a fé cristã, ela não se reinventa. Não é como muita gente pensa aí, tem muita coisa da fé cristã que está ultrapassada, como se as verdades de Deus se perdessem no tempo ou na cultura. Irmãos, a palavra do Senhor, ela não se reinventa. A verdade, os princípios de Deus são eternos, não são mutáveis. Irmãos, o nosso chamado, então, é receber esses princípios e preservar esses princípios. O que eu estou ensinando aqui a vocês, irmãos, foi o que os apóstolos ensinaram lá atrás. E há séculos e séculos a igreja do Senhor, que permanece firme, o remanescente fiel do Senhor permanece ensinando. E qual é o meu dever e o seu dever? Permanecer firme naquilo que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um chamado. Não pense que isso é responsabilidade para o pastor. Também, mas é responsabilidade para você também. Além disso, meus irmãos, Judas nos mostra uma segunda realidade, e eu queria que você notasse comigo. E essa realidade que estrutura o argumento dele, também nos ensina a estarmos vigilantes, alertas, contra aquilo que tem acontecido contra nós. E ele fala da realidade da infiltração. O primeiro, a realidade do chamado. Segundo, a realidade da infiltração. Os falsos mestres, eles não chegam anunciando sua maldade. Até porque se chegassem assim, irmãos, a gente diria, pega o beco, né? Não dá para você ficar aqui no nosso meio. Mas não, irmãos, eles não chegam assim, né? O veneno tem que ser doce. O veneno tem que ser atraente. O veneno tem que enganar você pelos olhos, não é assim? E quando engana pelos olhos, facilmente ele penetra o seu coração. Meus irmãos, esses falsos mestres, eles se infiltram silenciosamente na comunidade, exigindo de nós discernimento constante. Eles chegam sutilmente. O que seria isso na prática? Eles chegam aí, fazem amizade com você, facilmente conversam com você, aparentam um desejo de servir. Eu estou falando do que eu já vi, irmãos, do que eu já vi. Pessoas que chegam na igreja, sentam no banco, querem logo o ministério, querem logo fazer alguma coisa. Eu queria tanto servir, vamos fazer obras de assistencialismo, né? Ação social. Vamos ensinar as crianças, o mundo será melhor. E aí você espera um tempinho, daqui a pouco as garrinhas começam a aparecer, e aí você percebe que nesses momentos, os princípios que norteiam a ação dessas pessoas não condizem com o Evangelho. O que elas veem, na verdade, é aquilo que elas criaram, e não aquilo que o Evangelho ensina, irmãos. E quando elas são confrontadas com o Evangelho, rapidamente elas abrem mão do Evangelho. Tem um pastor aí, muito conhecido no Brasil, que esses dias ele estava dizendo nas redes sociais, o Ed René Kivitz, ele disse que a igreja não pode pregar o Evangelho na praça pública. Ele disse que o que a igreja deve fazer na praça pública é política. Dentro da igreja, é que se deve pregar o Evangelho. Mas fora da igreja, não se pode pregar o Evangelho, porque lá é política, lá a igreja tem que ser combativa, engajada. É um daqueles pastores esquerdistas. Pelo esse discurso, né, você já sabe, né?
Eu digo esquerdista não é porque gosto do A ou de B, não. Esquerdista é porque existe uma filosofia perniciosa por trás de tudo isso, irmãos. Uma filosofia que odeia a Deus, que não condiz com o Evangelho, que quer substituir o Evangelho por aquilo que o homem ensina. E a gente precisa estar acordado contra essas coisas. E esse pastor estava pregando isso, dizendo isso, irmãos. E ele é aclamado por muita gente que certamente não conhece o Evangelho. Meus queridos irmãos, os falsos mestres, eles não chegam anunciando sua maldade. Olha, eu vim para fazer o mal. Eles chegam, irmãos, vestidos de ovelhas, lobo vestido de ovelha. Parece ser ovelha, mas não é. Meus queridos irmãos, Judas descreve que certos indivíduos se introduziram sorrateiramente. Veja o que diz o versículo 4. Diz assim: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a condenação do ensino destes, há muito tempo que foi ensinada. E de fato, desde o dia que a palavra de Deus foi ensinada, revelada ao coração, foi apontado o erro desses indivíduos que ainda continuam tentando deturpar os caminhos da igreja, deturpar o Evangelho. E aí ele diz, na continuação aí, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. Sem serem notados. Porque se fossem notados, a gente rejeitaria, né? Mas como eles não são notados, a gente acaba aceitando e achando que não tem nada demais. Ah, pastor, mas é porque o senhor é muito radical. Não, meus queridos irmãos, escutemos, abramos os nossos ouvidos, conheçamos o Evangelho para a gente perceber o erro. Convivamos mais com o Evangelho para a gente perceber, opa, isso aqui não condiz com o Evangelho. Meus queridos irmãos, o próprio Cristo nos alertou acerca dos falsos mestres. Eles viriam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A abordagem sorrateira desses falsos mestres revela um ataque espiritual articulado contra a verdade, irmãos, e destaca a necessidade em nós de discernimento espiritual, para a gente não ser enganado. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que nos últimos dias, que é os dias que estamos vivendo, antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, se possível, até os eleitos seriam enganados. Se possível. Não é possível. O eleito vai permanecer fiel. Mas se possível, o engano e o engodo dos falsos mestres enganaria até os eleitos, se fosse possível. De tão tentador que é, de tão sedutor que é, porque seduz, irmãos. Seduz um evangelho de que o mundo vai ser melhor a partir daqui, né? O falso evangelho diz que o mundo melhor não está por vir. O mundo melhor a gente constrói aqui e agora, na força do nosso braço, com os recursos que nós temos. Isso é evangelho, irmãos? O evangelho que nos ensina, claro, a viver nesse mundo, sermos sal e terra desse mundo, mas, irmãos, a nossa esperança não depende da força do nosso braço. A nossa esperança está na palavra que o nosso Deus nos deu. E nós esperamos o cumprimento da palavra. Estamos trabalhando para isso? Sim. Sinalizamos um mundo novo que está por vir? Sim, mas não dependemos das nossas forças para o mundo ser transformado aqui agora, porque quem vai transformar o mundo é Deus e não nós. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, esse papinho de que o mundo vai ser melhor, tudo depende de você, como cantava a Xuxa, né? Cuidado, porque isso não condiz com o Evangelho. Irmãos, quem nos dá um mundo melhor é Deus. Quem colocou o Espírito que nos dá essa certeza é Deus. E a gente não pode ser ludibriado, a gente não pode se deixar enganar por essas heresias. Amém? Primeira realidade, um chamado. Esse chamado nos chama a lutar pela fé. Segunda realidade, qual é, irmãos? Vê se vocês estão com a memória boa. A realidade da infiltração. A igreja, enquanto estiver aqui, falsos mestres vão se infiltrar no meio da igreja. E a terceira e última realidade, qual é, irmãos? A realidade da perversão. Perversão. Os falsos mestres, irmãos, eles não estão só sentados aí. Eles lutam para perverter o evangelho da graça.
Irmãos, os falsos mestres, segundo Judas nos ensina aqui, eles distorcem a graça e negam a Cristo Jesus como Senhor soberano sobre todas as coisas. A coisa mais fácil é deturpar a graça. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça, ela nos dá uma liberdade, mas não uma liberdade para pecar, mas uma liberdade para viver sem limites o que Deus nos ensina e o que Deus é. Paulo vai dizer, irmãos, que o fruto do Espírito, que é mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade, contra isso há limites, irmãos? Há algum limite para você amar? Não existe limite para você amar. Essa é a liberdade que o Espírito Santo nos dá. Se você quiser amar mais e mais e mais, não vai ter limite para você fazer isso. Agora, há limites para o pecado. A palavra do Senhor nos freia para que a gente não cometa pecados e desagrade nosso Deus. Então, a graça, ela nos dá essa liberdade. E é nessa liberdade que muita gente acha que viver sobre a graça agora é fazer o que eu quero, né? É dar vazão aos meus desejos carnais, aos meus desejos de pecar. Irmãos, isso é totalmente contrário ao evangelho que a palavra do Senhor nos ensina. E era este ensinamento que aqueles falsos mestres lá na igreja do primeiro século, para quem Judas escreveu, estava sendo bombardeada com esse ensino. E que se vocês estão na graça, então podem fazer o que vocês quiserem, não tem problema não. Quer se prostituir? Vai lá se prostituir. Quer falar mentira? Continua falando mentira. Quer fazer um mal ao outro? Tem nada demais, todo mundo faz. Você está debaixo da graça de Deus. Isso não é a graça que a palavra do Senhor nos ensina, irmãos. Judas descreve então os falsos mestres em três linhas aqui. Primeiramente, ele diz que esses falsos mestres que ensinam isso são ímpios. O que é uma pessoa ímpia? Uma pessoa que não reverencia a Deus. Uma pessoa que age como se Deus não existisse, sem limites e cometendo todo tipo de tortuosidade. Além disso, ele diz que são mestres que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Ou seja, o que é libertinagem? Faça o que você quiser, não tem problema não. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, se Deus é o nosso Criador e todos nós já nascemos em pecado, então se nós já nascemos em pecado e Deus nos criou, o pecado também faz parte de Deus na nossa vida. Não há limites para o pecado. Que coisa, né? A que situação a mente humana chega, né? Meus irmãos, nós não fomos criados em pecado. O pecado, ele entra na nossa história não pelas mãos do Senhor, né? Mas pela decisão do homem de comer o fruto proibido, de quebrar a aliança com Deus e assim estar em transgressão. Daquele momento em diante o pecado entra no mundo. O pecado não foi criado no coração do homem. E dali em diante os descendentes de Adão e Eva, que somos nós, todos nós somos pecadores. Como diz a palavra, não há um justo sequer. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Meus queridos irmãos, os falsos mestres transformam a libertinagem, né, transformam em libertinagem a graça de Deus. E Judas ainda nos diz que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Judas também afirma que esses homens, desde muito tempo, têm sido destinados para o julgamento. Por quê? Porque Deus, em todo o tempo, condenou esse tipo de postura. Deus, em todo o tempo, condenou o homem e condena o homem que vive de forma desregrada e que acha que Deus se agrada dos seus pecados. Meus queridos irmãos, Deus sempre condenou isso. Você pode ver lá em Deuteronômio, capítulo 13, na lei do Senhor, a condenação acerca disso. O próprio Pedro ensina isso, né, como vimos lá no versículo 3, 2 Pedro 2:3. Então, meus queridos irmãos, aqueles que vivem na libertinagem do pecado, apoiados numa graça que não é a graça bíblica, pode ter certeza, é um indício e é uma prova de que ali há um falso ensino, de que ali há um falso mestre. Todo falso mestre, ele nasce de uma tentativa, irmãos, ou melhor, todo falso evangelho nasce de uma tentativa de manter os benefícios do cristianismo sem a submissão ao Senhor. É assim que nasce o falso evangelho. Eu tenho um céu de glória reservada para mim.
Deus é o Deus que está presente comigo em todo o tempo. Deus é o Deus perdoador. Mas quando você diz, submeta a sua vida ao senhorio de Cristo, aí a pessoa não submete. E quando ela não se submete ao senhorio de Cristo, ela está dando uma prova de que está vivendo um falso evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente caminhar para um encerramento. Você tem submetido a Cristo? Toda a sua vida está submissa a Cristo? De forma mais prática, é o seu desejo fazer a vontade do seu Senhor? Porque assim fica mais claro para a gente entender, de que se submeter a Cristo não é dizer da boca para fora, é colocar o nosso coração, a nossa vontade, debaixo do controle do nosso Senhor, dizendo, Senhor, o que eu quero, mais desejo, é fazer a tua vontade. Irmãos, quando assim agimos, nós estamos agindo de acordo com o evangelho verdadeiro. Depois de ouvir aqui o que Judas nos ensina, esses 2 versículos, né, que são prólogos da epístola de Judas, nós percebemos que não estamos lidando com um chamado opcional, mas com uma responsabilidade sagrada. E que responsabilidade é essa? Irmãos, lutar pela fé, defender a fé que nós cremos, discernir aqueles que muitas vezes entram na igreja e tentam se infiltrar no nosso meio com um ensinamento tortuoso e, por fim, rejeitar a distorção da graça. Crente que diz, a graça me alcançou para continuar cometendo prostituição, adultério, né, todo tipo de pecado, essa pessoa nunca conheceu o evangelho que liberta, o evangelho da graça. Portanto, meus irmãos, que o Espírito Santo nos dê o discernimento. Estejam atentos, viu? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês vêm para aqui e passam 1 hora comigo. A gente está doutrinando. E isso quando vem. Aí vocês vão para casa, vão passar de hoje até domingo, talvez, sendo bombardeado pelas redes sociais, pela televisão, pelo jornal, pela rádio, por valores totalmente contrários ao evangelho. Se não fosse o poder do Espírito Santo, eu diria, meus queridos irmãos, que o nosso trabalho aqui é desleal. Porque vocês vêm para aprender o evangelho, mas vão voltar para casa para ser atacados 24 horas por dia por um ensinamento deturpado. E que muitas vezes seduz o coração de vocês, porque eu vejo que leva vocês a fazerem coisas que não estão de acordo com o evangelho. Então, eu peço a vocês, se esforcem para estar mais no culto de doutrina, se esforcem para aprender mais da palavra do Senhor, né? Abram mão, priorizem, dê valor às coisas, irmãos. Tem coisas que a gente tem que valorizar. E quando a gente valoriza algo, a gente encara os custos. Né? Quando a gente valoriza um bem que a gente tem, a gente faz de tudo para guardá-lo bem. Não é assim que a gente faz, né? Aquilo, irmãos, tem prioridade, requer custo da nossa parte. Então, na quarta-feira, faça um esforço para estar aqui com a gente. Quem dera se a gente tivesse o dobro disso aqui na próxima quarta-feira. E eu creio, eu vou orar nesse sentido. Eu queria que você orasse comigo. Pastor, eu vou orar também, para a gente ter mais gente na quarta-feira, para a gente se fortalecer, para a gente orar mais, pedir mais graça ao Senhor. Então, que esse ensinamento nessa noite guarde o coração de vocês e que o Espírito Santo nos leve a estarmos vigilantes e alertas contra os falsos mestres que estão ao nosso redor, buscando uma brecha para nos devorar. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de